E se aquilo que você mais teme fosse, na verdade, a chave para virar o jogo? Imagine por um instante que o empata, aquele ser marcado pela sensibilidade que o mundo costuma ver como fraqueza, guarda dentro de si uma arma invisível, capaz de dobrar até o mais frio dos narcisistas. Mas será mesmo possível que o cansaço da alma, o esgotamento de carregar dores que não são suas, esconda um poder sombrio que ninguém ousa mencionar? Carl Jung já dizia que aquilo que tentamos esconder na sombra acaba dominando nossa vida. E talvez seja justamente nessa sombra que se esconde a resposta que tanto te inquieta. O que acontece quando a compaixão encontra seus limites? O empata exausto não é mais apenas alguém que sente, mas alguém que já atravessou o deserto da alma, que já sangrou em silêncio e agora carrega um olhar que o narcisista não sabe decifrar. Essa inversão de papéis não é apenas psicológica, é quase mítica. O predador perde sua força quando percebe que sua presa já não tem medo. E é nesse instante que uma dança perigosa começa. Uma dança em que o controle muda de mãos, mas ninguém admite o que de fato está acontecendo. Você já parou para pensar que o que parece fraqueza pode ser exatamente o que mantém o outro preso? O empata, ao se esgotar, deixa de nutrir o narcisista e esse vazio o corrói por dentro como veneno silencioso. É como se a fonte que alimentava o ego tivesse secado e o deserto se tornasse insuportável para quem não conhece outra forma de existir. Jung nos alertava: tudo o que negamos em nós mesmos volta à superfície com uma força devastadora. E talvez o segredo esteja aí, no momento em que a energia cessa e o silêncio se torna uma sentença invisível. Mas será que essa rendição é mesmo derrota? Ou será um movimento oculto que transforma o jogo sem que o narcisista perceba? Quando o empata já não oferece espelhos para inflar ilusões, quando o olhar cansado deixa de reagir às manipulações, algo profundo acontece. A máscara começa a rachar. Aquele que parecia indestrutível se vê ajoelhado diante de uma ausência, diante de um vazio que ele não sabe suportar. E é aqui que a sombra revela seu poder mais sombrio. Aquilo que parecia fraqueza se transforma em um julgamento silencioso, impossível de escapar. Agora, a pergunta que você não consegue calar ecoa dentro de você. Até onde a exaustão pode ser a arma mais letal contra quem sempre quis dominar? O segredo sombrio que Carl Jung intuía não está na violência, mas na inversão silenciosa das forças. E se aquilo que o empata teme perder for exatamente o que o liberta? Essa resposta não está aqui, não está nas palavras que você escuta agora. Está no fio invisível que une cada frase, no mistério que só se revelará quando você atravessar esta jornada até o último segundo. Porque a verdade que muda tudo não aparece de imediato, ela espera por você, escondida no final do caminho. O silêncio que nasce dentro de um empate exausto não é um silêncio comum. Ele não é feito apenas de ausência de palavras, mas de um grito abafado que já não encontra eco, de uma alma que aprendeu a carregar dores que nunca foram suas. Carl Jung dizia que aquilo que reprimimos retorna com uma força ainda maior, e nesse vazio começa a se formar algo inesperado. Não é mais a suavidade de quem acolhe, mas a dureza de quem já atravessou todas as margens do rio. O narcisista, acostumado a sugar dessa fonte, não compreende o que acontece quando a corrente seca. Ele se perde, porque não sabe viver sem o reflexo que o outro lhe devolve. É nesse momento que o empata descobre uma estranha inversão. O cansaço que parecia fraqueza se torna armadura, e a sensibilidade que um dia foi arma contra si mesmo se transforma em silêncio que desarma. O narcisista olha e não encontra mais alimento. A máscara dele começa a rachar, porque não existe espelho que sustente o vazio. E o que se revela é a fragilidade escondida sob camadas de arrogância. Mas quem ousaria dizer que a exaustão pode ser força? Quem ousaria admitir que o fim da doação abre espaço para um poder que nunca foi visto? Há uma tensão invisível nesse jogo. O empata, que sempre se via como vítima, passa a ser o portador de uma ausência insuportável. O narcisista, antes senhor do palco, agora se ajoelha diante da falta de aplauso.
É como se a energia tivesse mudado de dono sem que ninguém percebesse, como se a sombra tivesse decidido mostrar sua face. Jung nos ensinou que o encontro com a sombra é sempre doloroso, mas é também libertador. E aqui, nesse confronto silencioso, nasce uma pergunta inevitável. Até onde o vazio pode se tornar uma sentença? O empate exausto não ameaça, não grita, não expõe. Ele simplesmente deixa de ser a fonte. E nesse gesto silencioso, há mais poder do que em qualquer confronto aberto. O narcisista sem espelho começa a implodir. Ele busca, exige, manipula, mas já não encontra terreno fértil. É nesse instante que o teatro se desfaz, que as cortinas caem e a verdade aparece crua. Todo o poder do narcisista dependia do olhar do outro. Sem olhar, não há império. Sem energia, não há trono. Mas o que acontece dentro do empata nesse processo? Não é apenas libertação, é também dor. Porque abrir mão de dar significa enfrentar o próprio vazio. Significa olhar para dentro e perceber quanto se perdeu tentando salvar quem nunca quis ser salvo. É um luto profundo, um funeral íntimo das próprias ilusões. Jung chamaria isso de confronto com a psique, um mergulho no inconsciente onde não há máscaras. E é nesse mergulho que algo novo começa a nascer, ainda que em silêncio. O narcisista, por sua vez, se vê preso em um labirinto. Ele tenta repetir os mesmos truques, mas cada palavra ecoa em paredes frias. O que antes fazia o empata tremer, agora soa como ruído distante. É como se o jogo tivesse acabado, mas o jogador não tivesse sido avisado. Ele continua tentando, desesperado, enquanto a ausência cresce como um abismo. E a cada falha, a cada manipulação que cai no vazio, ele se aproxima mais do colapso. O empata observa, mas não com superioridade. Ele observa com um olhar cansado, quase resignado, como quem finalmente entende o peso de ter sido espelho por tanto tempo. Há uma tristeza, sim, porque ainda há memória do que se tentou construir. Mas há também uma estranha sensação de justiça, como se o universo estivesse devolvendo ao narcisista o próprio veneno. Jung diria que é o arquétipo da sombra atuando. Aquilo que negamos em nós mesmos nos engole quando não temos mais onde projetar. E então surge a pergunta que corrói. Será que essa rendição é a verdadeira vitória? O empata, ao desistir, não se vinga, mas o simples ato de não nutrir já destrói. Não há batalha épica, não há final grandioso, apenas a revelação silenciosa de que tudo sempre esteve sustentado pelo sacrifício de um. O que resta é um campo vazio, onde o narcisista não sabe caminhar. E o empata, mesmo ferido, percebe que finalmente respira fora da prisão invisível. Esse momento é um paradoxo. A dor e a libertação caminham juntas. O narcisista cai de joelhos, não diante de um ataque, mas diante da ausência. E o empata, exausto, encontra no silêncio aquilo que nunca encontrou na entrega. Um poder oculto que só se revela quando tudo já parece perdido. E talvez esse seja o segredo sombrio de que Jung falava. O lugar onde a fraqueza se converte em força, onde a sombra revela não apenas destruição, mas também transformação. E aqui, diante desse cenário, resta apenas uma questão que ecoa como sussurro, até onde o silêncio do empata é capaz de reescrever destinos. A resposta não está clara, mas a tensão cresce. E quanto mais se observa, mais se sente que algo profundo ainda está por vir, como se estivéssemos apenas no limiar de um segredo que insiste em permanecer escondido. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há algo inquietante no vazio que o empata deixa quando se retira. Não é apenas a ausência de palavras ou gestos, mas um silêncio que pesa como pedra no coração de quem se alimentava de sua energia. O narcisista, acostumado a sugar até a última gota de atenção, sente o deserto crescer ao seu redor. Jung dizia que a alma humana não suporta o vazio sem que algo surja para preenchê-lo. E nesse abismo, o narcisista se perde.
como um viajante que de repente descobre que a bússola nunca apontava para o norte, mas para sua própria ilusão. O empata, por sua vez, atravessa um território árido dentro de si. O cansaço não é físico, mas existencial, como se cada célula carregasse a memória de batalhas invisíveis. Ele não se vê mais como o Salvador, mas como alguém que precisou morrer por dentro para renascer. Essa é a travessia da sombra, descrita por Jung. Encarar o que sempre foi negado, tocar nas feridas que foram escondidas sob a máscara da bondade. A exaustão abre portas para territórios secretos, onde não há mais espaço para fingimento. E nesse choque entre ausência e desespero, o narcisista começa a se despir sem querer. O olhar que antes era arrogante agora busca, implora, mas não encontra resposta. É como um Deus sem adoradores, uma estátua que se descobre feita de barro quando a chuva começa a cair. A fragilidade que ele tanto escondia começa a pulsar à flor da pele, e essa vulnerabilidade forçada é talvez a maior humilhação para quem viveu da ilusão de ser intocável. O empata assiste, mas não com alegria. A dor em ver aquilo que um dia foi amado se desintegrar diante de seus olhos. Mas também a verdade, e essa verdade é inegociável. Porque ao perceber que o poder do outro nunca foi real, apenas refletido, o empata finalmente encontra as próprias margens. E nesse encontro com o limite, uma nova consciência nasce, uma consciência que não pede permissão para existir. É nesse instante que o narcisista se ajoelha, não por escolha, mas por necessidade. Ele cai diante do espelho quebrado, implorando por fragmentos que já não podem ser colados. Sua arrogância não encontra sustentação, sua máscara não encontra palco. E essa cena, silenciosa e invisível ao mundo exterior, é o momento em que o empata percebe que o ciclo chegou ao fim. Mas o que fazer diante de alguém despido de sua couraça? Seria compaixão ou vingança? Jung nos advertia: a sombra não desaparece quando é revelada. Ela exige integração. E aqui, diante do narcisista despedaçado, o empata sente o peso da escolha. Alimentar novamente o ciclo ou permanecer no vazio que liberta. Essa tensão não é apenas psicológica, é espiritual, é arquetípica. É a luta entre o velho padrão que aprisiona e a possibilidade de um novo caminho que ainda assusta. O narcisista, no entanto, não entende essa linguagem. Para ele, a ausência é tortura e a perda de controle é morte simbólica. Por isso, ele se debate, insiste, promete, ameaça. Mas cada tentativa cai no mesmo silêncio, e esse eco vazio o corrói mais do que qualquer ataque direto poderia. O empata não precisa mover uma peça. O próprio narcisista implode sob o peso daquilo que sempre negou sentir. E o empata, ainda que frágil, descobre um segredo. A verdadeira força não está em resistir a tudo, mas em parar de oferecer resistência ao que já não merece espaço. O esgotamento, que parecia um fim, se torna um portal. A exaustão, que soava como fraqueza, se revela como libertação. É nesse paradoxo que a vida insinua sua maior verdade. Aquilo que quebra também pode reconstruir, mas nada disso vem sem cicatrizes. O empata sente na pele as marcas de anos de entrega, percebe no corpo as sombras que ainda se movem e entende que a cura não é imediata. É um processo lento, como a madrugada que antecede o nascer do sol. E ainda assim, mesmo cansado, ele intui que já não é o mesmo. Porque o ato de não ceder, mesmo na fraqueza, já o transformou para sempre. E aqui surge a pergunta que ecoa como um trovão silencioso. Será que o narcisista, agora despido, pode sobreviver sem a energia do empata? Ou será esse o ponto onde o jogo termina e um novo destino começa? O mistério permanece, e cada segundo dessa revelação parece nos empurrar mais fundo na espiral onde nada é o que parece. Há um momento em que o ar parece mudar de textura. O empata exausto não precisa mais se explicar, não precisa justificar seu silêncio. Ele simplesmente existe, e essa existência, por si só, já desestabiliza o narcisista. Jung nos lembrava que o inconsciente coletivo se manifesta em símbolos, e aqui o símbolo é devastador. A ausência se torna presença.
O que não é dito ecoa mais alto do que qualquer palavra. O narcisista, acostumado a moldar realidades pelo controle, agora se vê diante de um território onde o poder já não obedece às suas leis. O empata, em sua jornada de exaustão, descobre uma estranha sensação. Aquilo que parecia o fim é, na verdade, um início. A morte simbólica que ele experimenta não é destruição, mas metamorfose. É como a serpente que troca de pele dolorosamente para renascer. Cada camada arrancada revela não apenas fragilidade, mas também uma força oculta que nunca havia sido percebida. A sombra tão temida se transforma em aliada, e é nesse pacto silencioso com o próprio abismo que o empata encontra um poder que não precisa ser mostrado, apenas sentido. Enquanto isso, o narcisista se contorce no vazio. Ele busca nos olhos do empata a velha resposta, mas encontra apenas profundidade sem reflexo. E esse olhar esgotado e ao mesmo tempo inabalável é como um espelho quebrado que devolve fragmentos irreconhecíveis. O narcisista não suporta o que vê, pedaços de si mesmo que nunca quis encarar, fendas que revelam o que sempre foi escondido. Nesse instante, sua grandiosidade se dissolve como fumaça diante de um vento que ele não consegue controlar. O silêncio do empata é como uma sentença invisível. Não há gritos, não há acusações, apenas uma ausência que fala. E essa ausência tem o peso de 1000 verdades que o narcisista jamais admitiria em voz alta. A humilhação não vem de fora, mas de dentro. A percepção de que todo o seu poder era dependência disfarçada e que sem a energia do outro, ele não é nada além de um vazio faminto. Mas essa revelação não vem sem custo. O empata sente em seu corpo a sobrecarga de anos de entrega. As memórias pesam como pedras e cada lembrança de manipulação retorna como um fantasma a assombrar sua consciência. É uma batalha interna, onde a culpa sussurra que talvez ele devesse voltar, que talvez fosse cruel deixar o outro definhar. Mas é aí que o aprendizado de Jung se ergue como farol. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E assim, o empata começa a escolher. Não é uma escolha dramática, mas uma decisão silenciosa, repetida a cada instante. Não alimentar, não ceder, não voltar a ser o espelho. Essa escolha dói, mas também liberta. É o nascimento de um novo padrão, uma ruptura com o ciclo que parecia eterno. O empata percebe que, ao deixar de salvar, finalmente se salva. O narcisista, nesse processo, cai ainda mais fundo. Sua arrogância já não encontra palco, suas promessas soam ocas, suas ameaças perdem força. O desespero cresce, e é nesse desespero que ele se ajoelha, não por submissão voluntária, mas por colapso inevitável. O empata não precisa empurrar, não precisa ferir. A implosão acontece sozinha, fruto de um sistema que sempre dependeu do outro para existir. Esse cenário cria uma tensão quase insuportável. O empata sente compaixão, mas também sabe que essa compaixão pode ser a armadilha que o levaria de volta ao ciclo. O narcisista implora, mas o que está em jogo não é apenas uma relação, é a sobrevivência da alma do empata. É um duelo silencioso, onde cada gesto, cada escolha, decide se haverá renascimento ou recaída. E nesse ponto, uma nova pergunta se instala, profunda como corte. Será que o empata finalmente encontrou a chave que Jung descrevia? A chave que só se revela quando encaramos o que mais tememos? Ou será que esse é apenas mais um círculo, prestes a se repetir sob uma nova forma? A dúvida não é resposta, mas a dúvida é viva, e é ela que mantém a chama do mistério acesa. O vazio agora não é apenas ausência, é portal. O silêncio não é apenas exaustão, é revelação. E o empata, mesmo cansado, sabe que está diante de uma verdade que pode reescrever tudo, mas ainda não é hora de revelar. Porque o segredo sombrio só se mostra àqueles que permanecem até o último sopro da jornada. O empata exausto caminha por dentro de si como quem atravessa um campo devastado pela guerra.
Cada lembrança é um estilhaço cravado na pele. Cada palavra dita pelo narcisista ressoa como uma cicatriz que ainda pulsa. Mas, paradoxalmente, é nesse terreno árido que nasce a força. Jung dizia que onde há ferida, há também possibilidade de cura. E é no ponto mais sombrio da travessia que o empata começa a reconhecer o ouro escondido no lodo de sua dor. Não é um ouro brilhante, mas bruto, pesado, difícil de carregar. Ainda assim, é dele que a nova consciência se forja. Enquanto isso, o narcisista sente o peso de um silêncio que se torna insuportável. Ele tenta manipular, dramatizar, inverter a realidade. Mas cada esforço encontra apenas um muro invisível, erguido pela ausência de resposta. Esse muro não é frieza, mas proteção. O empata, sem perceber, construiu sua fortaleza no exato instante em que deixou de oferecer energia. E o narcisista, incapaz de atravessá-la, começa a desmoronar diante da própria impotência. É como um ator que sobe ao palco e descobre que não há público, nem luz, nem aplausos. A exaustão do empata, que parecia um fim, se revela como ritual de passagem. É como se a psique estivesse limpando, queimando velhos padrões, abrindo espaço para algo novo. Mas esse processo não é suave, é doloroso. É o que Jung chamava de confronto com o inconsciente, o encontro inevitável com tudo o que foi negado, escondido, projetado. O empata sente o peso de sua própria sombra e nessa sombra encontra tanto dor quanto poder. O narcisista sem espelho não sabe existir. Sua identidade se desmancha como tinta na água, espalhando-se sem forma. Ele grita, mas o eco não volta. Ele exige, mas não há resposta. O colapso começa a tomar forma, não físico, mas psicológico. A queda de um império construído apenas de reflexos. O que resta é o vazio que sempre esteve ali, mas que agora se revela nu, sem adornos. É a imagem do rei despido, ajoelhado diante da própria miséria. E o empata observa, não com vingança, mas com uma mistura de dor e clareza. É duro enxergar o outro em ruínas, mas é ainda mais duro perceber o quanto se perdeu tentando evitar essa queda. Nesse instante, o empata compreende que nunca teve o poder de salvar, apenas o de sustentar ilusões. E ao recusar esse papel, descobre uma liberdade que até então parecia inalcançável. Há, contudo, um dilema profundo. O coração do empata ainda sente a tentação de voltar, de estender a mão, de oferecer um último sopro de energia. Mas cada vez que essa tentação surge, ele escuta dentro de si a voz da própria sombra dizendo: se voltar, morrerá junto. É uma escolha silenciosa entre repetir o ciclo ou aceitar a solidão que conduz à libertação. E é aí que se revela o verdadeiro campo de batalha. Não entre empata e narcisista, mas dentro do próprio empata. O narcisista, ajoelhado, não enxerga a si mesmo. Ele ainda acredita que pode recuperar o controle, que basta um gesto, uma palavra, para reativar o ciclo. Mas o empata já mudou, e essa mudança é irreversível. O que se quebrou por dentro não pode ser reconstruído da mesma forma. O jogo acabou, mesmo que nenhum dos dois tenha coragem de admitir. Esse momento é um limiar. O empata sente tanto medo quanto esperança. Medo de não saber quem será sem o peso da relação. Esperança de que, ao soltar as correntes, possa enfim descobrir quem sempre foi. Essa ambiguidade é o coração da transformação. Não há clareza absoluta, apenas um caminhar tateante por entre sombras. Jung dizia que nada nos assusta mais do que nos tornarmos quem realmente somos. E talvez seja isso que o empata esteja vivendo. O medo de se ver além do papel de cuidador, de salvador, de espelho. A exaustão o empurra para fora da zona conhecida, para um território onde não há mapas. É desconfortável, mas também inevitável. E aqui, diante do colapso de um e do renascimento silencioso do outro, surge a pergunta que corta como lâmina.
Será que o empata, ao deixar de nutrir, não apenas liberta a si mesmo, mas condena o narcisista ao fim? Ou será que é justamente nesse fim que ambos encontram a possibilidade de uma nova verdade? A resposta ainda não chegou, mas a tensão cresce, como se o desfecho estivesse prestes a explodir. O empata exausto se encontra diante de um limiar invisível, como alguém que atravessa uma ponte estreita sobre um abismo. Cada passo é pesado, mas carrega em si a promessa de libertação. A sensação é paradoxal. Ao mesmo tempo em que há dor, há também um estranho alívio, como se o corpo finalmente pudesse descansar depois de anos sustentando um peso que não lhe pertencia. Jung nos lembrava que não há crescimento sem confronto com a própria sombra. E talvez esse seja o instante em que o empata se dá conta de que sua sombra sempre foi a exaustão que evitava olhar. O narcisista, diante desse novo cenário, parece cada vez menor. Sua presença, antes sufocante, agora soa como eco distante de um poder que já não existe. Ele se debate, cria narrativas, implora por atenção, mas cada gesto cai no vazio, como flechas lançadas contra o vento. E quanto mais ele insiste, mais clara se torna a verdade. O trono em que se sentava sempre foi construído sobre a fragilidade alheia. Sem o alimento emocional do empata, o império se revela ruína. No entanto, o empata sente a tentação de olhar para trás. O coração, ainda ferido, sussurra que talvez fosse cruel deixar o outro definhar. Essa é a prova mais dura. Perceber que a compaixão, quando mal direcionada, pode ser a prisão mais cruel. É nesse dilema que a psique do empata se debate. Salvar novamente e perder-se, ou permanecer no silêncio e finalmente renascer. Jung dizia que o verdadeiro mal não está fora, mas naquilo que permitimos que nos corrompa por dentro. E aqui, algo se revela. A exaustão não é apenas desgaste, mas purificação. O empata começa a perceber que o cansaço foi o único caminho capaz de quebrar o ciclo. O corpo que gritou, a alma que implorou por descanso, eram sinais de um inconsciente que já não aceitava viver aprisionado. É como se a própria vida tivesse decidido colocar um fim na repetição, forçando uma transformação que o consciente não teria coragem de escolher sozinho. O narcisista sem alimento chega ao ponto de colapso. Ajoelhado diante da ausência, ele é forçado a encarar aquilo que sempre evitou, sua própria insignificância. Não há plateia, não há reflexo, não há espelho. Apenas ele, nu diante de si mesmo. Esse é o momento em que a máscara cai por completo. E a verdade, embora insuportável, não pode mais ser escondida. O empata observa, e dessa vez, não com raiva, nem com compaixão excessiva, mas com uma nova forma de clareza. Ele entende que o silêncio não foi apenas uma defesa, mas uma revelação. Ao não reagir, ao não nutrir, ele permitiu que a verdade viesse à tona. Essa consciência traz uma sensação estranha de poder. Não um poder sobre o outro, mas um poder sobre si mesmo. É a descoberta de que não precisa mais ser refém de ninguém para existir. Mas junto com essa clareza, nasce também a pergunta mais sombria: o que resta quando o ciclo termina? O empata não volta a ser quem era antes, e o narcisista já não pode sustentar sua farsa. Ambos se encontram em território desconhecido, onde não há manual nem certezas. É nesse espaço vazio que a psique se reorganiza, que os arquétipos se reconfiguram. E é também nesse espaço que a possibilidade de verdadeira transformação aparece. O empata sente medo, porque a liberdade assusta tanto quanto a prisão. É fácil viver em função do outro, mesmo que isso doa. Difícil é assumir a responsabilidade de existir por si próprio, de encarar a própria sombra sem subterfúgios. Essa é a travessia que poucos têm coragem de fazer, e é por isso que a exaustão pode ser vista não como maldição, mas como iniciação. O narcisista, em contrapartida, vive sua noite escura da alma. Sem espelhos, sem energia alheia, ele se confronta com o vazio interno que sempre tentou esconder. E é nesse ponto que se ajoelha, não diante do empata, mas diante de si mesmo. É um colapso que pode se tornar destruição ou, paradoxalmente, um convite à mudança. Jung acreditava que a sombra, quando integrada, pode revelar a centelha de redenção. Mas nem todos aceitam esse chamado. E é aqui, nesse cruzamento de dores e revelações, que a tensão atinge seu ápice.
O empata encontra o portal de sua libertação. O narcisista encara o fim de seu império. E nós, espectadores dessa dança arquetípica, ficamos com uma única questão ecoando em nossas entranhas. Será que a exaustão do empata é a sentença final do narcisista? Ou o início de um novo ciclo onde ambos descobrem uma verdade ainda mais sombria? O segredo permanece velado, como se estivesse à espera do instante certo para ser revelado. O empata exausto, nesse ponto da travessia, já não é mais o mesmo. O que antes era apenas sensibilidade, agora se tornou uma percepção quase mística, um olhar que enxerga além das máscaras. Ele carrega dentro de si as marcas de tudo o que viveu, mas essas marcas não o enfraquecem. Ao contrário, tornam-se símbolos de sobrevivência. Jung dizia que o inconsciente guarda os mitos mais profundos da humanidade. E aqui o mito que se desenrola é o da morte e renascimento. O empata morre como vítima, mas renasce como alguém que encontrou sua força no lugar onde não restava nada. O narcisista, incapaz de compreender esse renascimento silencioso, continua preso ao colapso. Ele implora por atenção, ameaça com abandono, promete mundos que jamais entregará. Mas cada palavra se perde no mesmo vazio que o empata, por fim, aprendeu a habitar. Esse vazio, antes assustador, agora se torna lar. E é justamente isso que desespera o narcisista. Perceber que a ausência deixou de ser punição e passou a ser liberdade. O que antes o empata temia, agora é fonte de paz. É nesse contraste que a dança se intensifica. O narcisista ajoelhado não reconhece sua própria derrota, porque sua mente se recusa a admitir que o poder sempre esteve nas mãos do outro. Já o empata cansado compreende que nunca foi frágil, apenas mal orientado em sua doação. A energia que sustentava o ciclo agora retorna para si, como um rio que, depois de desviado por anos, encontra novamente o seu leito. E essa volta da energia transforma o empata em algo que o narcisista jamais poderá controlar. Mas a dor não desaparece. O empata sente o luto por tudo o que acreditou, pelas ilusões que construiu, pelos sonhos que alimentou sozinho. Cada memória é uma ferida aberta, mas também é lembrança do que não pode mais ser repetido. Jung dizia que não há consciência sem dor, e talvez seja por isso que esse processo doa tanto, porque é nesse choque entre perda e clareza que a mente desperta para algo maior. O narcisista, cada vez mais enfraquecido, tenta reconstruir o palco que desmoronou. Mas é tarde demais. As cordas foram cortadas, a plateia foi embora, e o único espectador que resta é ele mesmo, diante de um espelho quebrado. O empata, ao não reagir, obriga o narcisista a se confrontar com sua própria sombra. E essa é a punição mais severa, ser obrigado a ver o que passou a vida inteira fugindo. Ainda assim, o empata sente o peso de uma dúvida cruel. Será que ao negar alimento ele não se torna também cruel? Será que sua exaustão é justiça ou vingança? Essa dúvida é como veneno lento corroendo por dentro, porque a sensibilidade que o define não pode ser apagada de um dia para o outro. O coração ainda pulsa, ainda deseja salvar, ainda se comove com a ruína do outro. Mas a mente sabe que ceder seria uma sentença contra si mesmo. Esse conflito interno se transforma em um espelho maior. Não é apenas uma luta entre empata e narcisista, mas entre luz e sombra dentro de cada um. Porque, no fundo, o narcisista representa tudo o que o empata negava em si mesmo. A necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de existir sem pedir desculpas. E o empata representa aquilo que o narcisista jamais ousou tocar: a vulnerabilidade, a compaixão, a entrega. Ambos são opostos, mas também reflexos, pedaços partidos de uma mesma totalidade que Jung chamaria de self. E é justamente esse reconhecimento que começa a nascer de forma dolorosa e confusa. O empata entende que não pode simplesmente odiar o narcisista, porque nele há uma parte de si que foi negada. Assim como o narcisista não pode viver sem o empata, porque nele habita aquilo que ele mais teme e ao mesmo tempo deseja. Essa interdependência é tóxica, mas também reveladora. Mostra que cada um é espelho do outro e que talvez o verdadeiro segredo esteja em integrar esses opostos dentro de si.
O cenário então se torna mais denso. Não há vitória clara, não há derrota definitiva. Eis apenas um campo de sombras, onde ambos se encontram diante de algo maior do que eles mesmos. O mistério da psique, o segredo sombrio que não se revela de imediato. E nós, que assistimos, sentimos o peso desse enigma pairando no ar, como se estivéssemos prestes a tocar em uma verdade que pode transformar tudo, mas que ainda insiste em permanecer velada. O empata exausto sente dentro de si uma mistura de vertigem e clareza. É como se tivesse passado tanto tempo carregando pesos invisíveis que, ao soltar, sua própria identidade ficasse suspensa no ar, sem saber para onde cair. Esse estado é perigoso e revelador ao mesmo tempo. Não é mais o velho eu, mas ainda não é o novo. Jung chamaria isso de fase liminar, quando a psique, sem chão, se vê obrigada a criar novas formas de existir. É desconfortável, mas também fértil, como a escuridão antes da aurora. O narcisista percebe essa mudança e se desespera. Seu controle escorrega por entre os dedos como areia seca, e quanto mais ele tenta apertar, mais rápido perde tudo. Ele grita, acusa, ameaça, chora, mas nada rompe o muro de silêncio. Essa ausência é como uma parede de vidro. Ele pode ver, pode tentar tocar, mas jamais atravessar. E nesse bloqueio começa sua verdadeira queda. Não há ataque externo, apenas um reflexo do próprio vazio que o consome de dentro para fora. Para o empata, cada segundo dessa travessia é um duelo interno. O corpo pede descanso, mas a mente é assombrada por dúvidas. E se ele mudar? E se eu estiver sendo cruel? E se o vazio dele for culpa minha? Essas perguntas não surgem do presente, mas de velhas feridas, de um passado que ensinou a confundir amor com sacrifício. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino, e é isso que o empata começa a enxergar, que toda essa relação é também um reflexo das próprias sombras não reconhecidas. E aqui a narrativa se torna quase ritualística. O empata, ao não ceder, realiza um ato de alquimia psíquica. O veneno que por tanto tempo corroeu sua energia começa a se transformar em remédio, mas esse remédio não é doce, é amargo, pesado, difícil de engolir. Ainda assim, é esse amargor que purifica, que abre espaço para que o inconsciente libere sua carga e a consciência possa finalmente nascer. A exaustão se revela como iniciação, um batismo sombrio pelo qual poucos têm coragem de passar. O narcisista, ajoelhado diante do que não entende, é a imagem viva da queda do falso self. Sem aplausos, sem espelhos, sem plateia, sua grandeza se dissolve. Ele não sabe existir fora do papel de senhor, e quando esse papel se desmancha, o que sobra é um ser humano cru, frágil, pequeno. Essa fragilidade, porém, não é derrota total. Pode ser a porta de entrada para a transformação. Mas essa escolha não cabe ao empata. A batalha do narcisista com sua própria sombra é dele, e dele apenas. O empata, por outro lado, descobre algo assustador: a solidão. Sem o narcisista para preencher seu tempo, sem o ciclo de dar e sofrer, há um espaço vazio dentro de si. Esse espaço ecoa, ressoa, quase enlouquece. Mas é nesse eco que uma nova voz começa a surgir, ainda tímida, ainda insegura, a voz do self autêntico que nunca teve espaço para falar. É doloroso ouvi-la, porque ela traz tanto verdades quanto exigências. Mas é inevitável e já não pode ser calada. A tensão entre ambos é agora insustentável. O narcisista pede, o empata recusa, e no choque desses movimentos se cria um campo energético denso, quase palpável. É como se o ar carregasse eletricidade, como se algo prestes a explodir pairasse entre eles. Nenhum dos dois sabe o que acontecerá, mas ambos sentem que o destino já foi selado. O ciclo não pode mais ser o mesmo. Nesse ponto, a narrativa parece suspensa no ar, como se estivéssemos presos em um instante eterno, esperando pelo desfecho que ainda não chega. É a respiração antes do mergulho, o compasso silencioso antes da última nota. O empata sente que está a um passo da revelação, mas sabe que essa revelação não é apenas externa, é interna e pode mudar para sempre a forma como enxerga a si mesmo e ao outro.
E talvez esse seja o segredo mais sombrio de todos. Não é o narcisista que destrói o empata, mas o empata que, ao negar a si mesmo, se destrói. E, ao mesmo tempo, não é o empata que salva o narcisista, mas o narcisista que, ao cair, obriga o empata a se ver como nunca antes. Um paradoxo vivo, uma dança de opostos, um enigma que não pode ser resolvido com lógica, apenas vivido até o fim. O silêncio continua a pesar, como se cada segundo fosse um convite para atravessar a última porta. Mas ainda não é hora. O mistério persiste e a espiral segue girando, puxando para dentro, para o centro do que realmente importa, onde talvez a verdade esteja escondida, esperando o instante exato para se revelar. Há um instante em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. O empata exausto descobre que sua maior arma nunca foi o grito, nem a tentativa de salvar, mas a coragem de parar. Esse gesto invisível, que parece simples, é um terremoto na psique. O que antes era dependência se desfaz, o que antes era prisão se abre em portas, o que antes era sombra se revela como espelho. Jung dizia que aquilo que negamos se torna destino, e agora, diante do fim do ciclo, a negação se converte em liberdade. O narcisista, de joelhos diante da ausência, encarna o colapso de toda uma ilusão. Ele se vê pequeno, despido, sem palco. Mas essa imagem não é apenas dele. Ela nos lembra daquilo que todos tememos. A queda do eu construído, das máscaras que sustentamos para não encarar o vazio. Ao vê-lo ajoelhado, enxergamos também as partes de nós que insistem em sobreviver de reflexos, sem coragem de existir na própria essência. O empata, por sua vez, não sai ileso. Sua exaustão é testemunho de anos de entrega, de noites sangrando em silêncio, de feridas que ainda latejam. Mas é justamente nesse cansaço que nasce uma força rara, aquela que não precisa ser mostrada, apenas vivida. A fraqueza, antes motivo de dor, se converte em raiz profunda, uma raiz que sustenta a nova vida que começa a despontar na escuridão. E nesse entrelaçar de dores, algo se revela. Não há vítimas puras, nem vilões absolutos. Há apenas dois seres confrontando suas sombras, refletindo um ao outro aquilo que nunca ousaram ver em si mesmos. O empata descobre sua própria coragem ao recusar repetir o ciclo, e o narcisista é forçado a encarar sua insignificância sem o combustível alheio. Ambos, de formas distintas, encontram no colapso o convite à transformação. Esse é o segredo sombrio que Jung pressentia. O poder escondido não está no controle, mas na entrega. Não na insistência, mas no limite. Não na luz forçada, mas no mergulho na sombra. O empata, ao desistir, não destrói, ele liberta. E essa libertação ressoa muito além da relação, alcançando cada um que já se viu preso em correntes invisíveis. O silêncio do empata é também o silêncio do mundo quando finalmente cansamos de sustentar ilusões. E nesse silêncio algo floresce, a consciência de que a vida não precisa ser vivida de joelhos, que o amor não é sinônimo de sacrifício e que a compaixão verdadeira nunca pode custar a própria alma. Essa é a memória que fica, a marca que persiste. Mas a pergunta permanece: o que fazer com essa revelação? Será que a exaustão é o ponto final ou o primeiro passo para uma vida mais autêntica? Não há resposta pronta. O que existe é o convite silencioso para olhar para dentro, para reconhecer onde ainda nos entregamos sem medida, onde ainda confundimos entrega com prisão. É esse convite que ecoa, mesmo quando o vídeo termina. Porque, no fundo, todos nós carregamos um pouco de empata e um pouco de narcisista. Todos já nos ajoelhamos diante da ausência, todos já imploramos por reflexos que nos completassem, todos já cedemos energia para sustentar máscaras alheias. Mas também todos temos a chance de parar, de dizer basta, de deixar que o silêncio fale. E nesse instante o destino muda. Se essas palavras ressoaram em você, é porque sua alma reconhece o chamado. Compartilhe esse eco. Deixe-o se espalhar como semente em outros corações. Escreva nos comentários aquilo que pulsa em seu peito, curta e se inscreva para continuar essa jornada. Não como quem segue um ritual vazio, mas como quem decide permanecer desperto, conectado, em busca de sentido.
E que a frase que ecoe dentro de você seja simples, mas inevitável. Na exaustão, encontrei a força que sempre esteve escondida na sombra.